Os pais que colocam um controle acabam cerceando e aí até dificulta o nosso limitando trabalho também. muita coisa. Agora, eu queria chamar a atenção para um dado que você trouxe aqui para a gente, Sim. que é com relação à adolescência, vai até os 26 anos. Explica um pouco melhor isso. Foi uma mudança recente dessa definição? Sim, a expectativa de vida aumentou. Tá. Né? Então, assim, nós todos estamos tendo uma expectativa... né? Sim, nós todos temos uma expectativa de vida maior hoje. Tá. Então, a adolescência também, né? Essa fase, ela se estendeu. Hoje, a expectativa de vida está por volta dos 86, 90. Então, é esperado que a gente chegue até esse tanto e o nosso cérebro acompanha essa maturação. Então, não significa que nós estamos vivendo mais, mas fica adolescente antes. Essa maturação também acontece no de acordo. Então, hoje, adolescência, estudos já medem isso, que vai até 24, 26, que é a hora que realmente o córtex pré-frontal já se ajunta e aí as conexões neurais elas começam a acontecer com mais propriedade. Quais conexões? Causa e consequência. Eu sei que se eu salvar dinheiro aqui, eu vou poder dar entrada no apartamento. Eu sei que compensa muito mais eu não pensar em curtir essa farra aqui, a longo prazo, investir no parcela de um carro. Sabe essas expectativas que os pais têm sobre os filhos que falam, nossa, esse menino não investe, não faz nada, não guarda dinheiro, né? Gasta à toa, é displicente, bebe até cair. Por quê? Porque ele não tem causa e consequência. Por isso que os pais precisam estar atentos. Porque o pai já viveu 30 anos, às vezes, na frente desse filho. Então, traz com consciência, conversa, ouve. Eu gostei muito da enquete e o meu voto vai para a família que escuta atentamente. Porque essa é a base. Se você tem um lugar que te escuta, primeiro que se você escuta o seu filho, você já sabe o que está acontecendo. E os pais não escutam. Nada surpreende tanto. Você entende? Tudo correndo, tudo atrasado, tudo com pressa, todos atolados, envolvidos nas suas próprias demandas, preocupados em manter os filhos financeiramente, em proporcionar coisas para os filhos, que parece uma coisa excelente, né? O pai e a mãe com a capa do super-herói proporcionando tudo, mas na verdade não é sobre isso. Os filhos estão castrados porque estão sendo providos demais e aí não avançam. São várias demandas, Dani. São várias questões. E nessa relação que a doutora Ive trouxe para a gente da causa e da consequência, isso tende a ser, é preciso que seja, né, construído ao longo da evolução da criança, desde esse processo, né, do nascimento, né, ao longo desse caminhar dela. Mas, obviamente, que isso daí não é fácil, né? Por onde que caminham os desafios e começam a aparecer as questões com relação à saúde mental nessa criança que precisam ser olhadas para que elas não sejam levadas para a fase adulta também, não é? Exatamente. Até trazendo assim, né, pensando em dados mesmo, quando a gente pensa em ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, é óbvio, os dados vai lá, até 19, né? A gente está pensando na primeira fase da infância, 0 a 11, 11 a 19, eu tenho ali a adolescência. O que acontece é assim, a gente não está falando só numa questão legal. Quando você pensa numa estruturação psicológica mesmo, de uma estruturação mental, de uma estruturação neurológica, o adolescente ele vai até os 26 anos, que é justamente essa questão da formação. E aí eu tenho ali, em contrapartida, pais que desejam situações para os filhos que eles ainda não estão preparados cognitivamente para isso, né? Pais que não estão caminhando junto. Não é nem sobre maturidade, é sobre cognição. Cognição. E aí o que tem aparecido muito em consultório é justamente essa ânsia do pai, ou querer fazer como a Ive trouxe, né? Ou ele faz, ele supre ali a necessidade do filho. Então, eu quero que o meu filho aprenda a poupar. Eu vou poupar por ele. Então, eu vou poupar. Só que esse poupar daí não entra nem só no financeiro. Eu vou poupar ele de passar por situações difíceis, eu vou poupar ele de ter uma frustração, eu vou poupando ele e ele não vai amadurecer. A gente estava conversando em bastidores agora. Sempre fala assim, o meu filho, eu acho que um dia ele vai falar, mãe, para de falar de mim, tanto em palestra, mas eu vou aproveitar e vou falar do Murilo aqui. Eu tenho um filho de 20 anos, né? Se ele estiver assistindo, meu querido filho. Mas assim, a gente acaba sempre falando dos nossos filhos, que é a nossa maior ferramenta de trabalho. De estudo. É o case de trabalho. É o nosso case de trabalho. Mas eu tenho um jovem de 20 anos e que me traz em algumas situações, então, por exemplo, uma frustração no trabalho. A gente está falando exatamente agora no bastidor disso, né?
me trouxe uma frustração. Eu tenho duas escolhas ali. Se eu poupar ele dessa frustração, ele vai bater cabeça lá na frente. Se eu mostro para ele que essa frustração faz parte da vida, eu começo a ensinar. Então, o que a gente tem percebido dentro de um consultório, por exemplo, é uma desestruturação familiar. Por isso que é maravilhoso quando a gente trabalha em conjunto, né? Uma pessoa que vai ali me ajudar. Então, vou pensando aqui no nosso trabalho mesmo, né? Meu e da Ive, enquanto psicólogas, eu tenho ali uma família que está desestruturada, e eu preciso que você atenda esses pais. Esses pais estão desestruturados, né? Aí, um outro exemplo é, Raquel, estou vendo uma desestruturação por conta de uma criança ou de um adolescente que está neuroatípico e a família não está sabendo lidar. Então, essa é a importância desse trabalho em conjunto. Lá na enquete, aquilo é o melhor dos dois mundos. Eu tenho uma família que escuta, eu tenho acompanhamento profissional, eu tenho na escola suporte emocional. Melhor dos dois mundos. Mas, sem sombra de dúvida, quando eu tenho pais com uma escuta ativa, com uma escuta mesmo, que existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. Ouvir, eu tô ouvindo você. Tá. Você não tá nem sabendo. A escuta é você realmente dar vazão para isso. Quantas crianças e adolescentes a gente tem no consultório e que fala assim para mim, mas meu pai não brinca comigo assim igual você brinca. Eu fico só 1 hora no consultório com ele, mas é a 1 hora dedicada a ele. Então, o que a gente tem visto muito são pais que não estão dando essa escuta com qualidade. É uma escuta que está acontecendo com você? Né, assim, esses dias, né, colocando aqui meu filho novamente, ele, mãe, eu não tô legal, eu preciso conversar. E foi tão gostoso que a gente foi no carro conversando sobre esse assunto que estava deixando ele mal. Entrei com ele na faculdade e teve ali um momento de, eu vou me voltar totalmente a você agora, eu vou deixar né, aquilo que eu tenho de lado para te ouvir, porque eu preciso ouvir. Aí sim, você faz... Mas não adianta fazer isso só quando chega lá na fase adulta dele. Isso é processo. Exato. Né? Eu começo a fazer essa assertiva desde a infância. Essa é a importância de você escutar o teu filho. Ele precisa da tua escuta. E tem muitos pais que eu imagino, vou até trazer para a Ive, que trabalha diretamente com os papais e com as mamães. Caso vocês de casa se identifique, é importante esse olhar, esse reconhecimento também diário, né? Muitos pais e mães, imagino que quando tem alguma dificuldade com os filhos, tendem a achar que seja um traço de personalidade difícil, né? Um temperamento. E aí eu vou pedir para você trazer quais são os temperamentos mais importantes, né, para o bate-papo. Mas a grande questão é que as relações entre pai e mãe é que definem muita coisa daquele ser humano, não é? Sim, muito se fala dos temperamentos, né, dos 4, do sanguíneo, colérico, melancólico e... Fleumático. Mas, assim, é o que eu te falei quando a gente estava conversando aqui, né? A minha preocupação não é sobre o temperamento, porque cada temperamento vai ter o seu caminho no mundo, o seu desenvolvimento. Quando chega um adolescente para mim, ou chega aquele paciente identificado, dentro da sistêmica a gente fala que é o paciente identificado, né? Eu tenho muita preocupação e zelo com os pais, porque dependendo como a gente aborda aquela demanda, os pais são massacrados, porque tudo é culpa do pai, tudo é culpa da mãe. Em parte sim, porque o ser humano pensa que ele é criado. Como que um ser humano é formado? O vazio existencial que cada um nasce dentro de si, um quantum, que não se tem uma medida de necessidade, de atenção e de afeto. Chama-se quantum, porque não se mede, mas cada um tem um específico. Quem cria essa pessoa e o ambiente em que ele é criado. Isso conduz e forma um ser humano. Então, se nós formos pensar nesse construto, né, de como um ser humano é formado, pensa que do 0 aos 3 anos... contando ainda com a parte da gestação, porque isso conta e a gente já tem estudos hoje dentro da psicologia quântica a respeito disso. Toda essa parte, ter a gestação do 0 aos 3 anos, dos 3 aos 7, isso conduz e forma esse ser humano. Mas quem está formando esse ser humano é outro ser humano, que também tem feridas, que também tem demandas. Sim. Então, assim, é muito... complicado você receber um adolescente, receber uma criança e não trazer a família. Entende? Então, assim, é sistêmico.
um respinga no outro. Quando um membro da família adoece, toda a família está adoecida, não é eu. Porque qual é o ponto, Dani? Chega pra gente assim, meu filho tá com problema, ele tem alguma coisa, ele tá com problema. Os pais também já chegam pra gente com o diagnóstico, porque consultam em chat, vão achando que sabe e rotulam os filhos. Então, assim, por favor, não rotulem o filho de vocês. Sim. Olhem para os seus filhos com bons olhos. Eles têm tantas coisas boas nos nossos filhos e os pais já tendem a dar um alívio com aquele rótulo. O diagnóstico é importante? Claro que é. O diagnóstico conduz uma tratativa terapêutica e medicamentosa, mas a gente não pode, com displicência, rotular, acreditando que aquilo vai livrar de nós um peso. Fulano é TDAH, então ok, ufa, tô satisfeito porque agora eu consigo pôr a culpa no TDAH e me isentar de tudo aquilo que eu fiz, né? E justifica no diagnóstico. Morro de dó. E assim, o pai e a mãe que precisa ser assistido. Então, quando eu vejo aquela criança que chega para mim assintomática, ela é o paciente identificado, todo mundo está embaixo dela. O pai está embaixo dela, a mãe está embaixo dela, o trabalho do pai, o trabalho da mãe, o irmão, os avós, a família nuclear, a família estendida. Então, tem que abraçar o combo, sabe? O braço da gente tem que ir lá, que nem um polvo, pegar todo mundo, porque é só um sintoma. Aquele adolescente que está apresentando todas aquelas características que para os pais é algo assustador, ali é só um sintoma. Os adolescentes, eles transferem a atenção. Eles arrumam essa maneira de se destoar, de ficar disfuncional muitas vezes de forma inconsciente, para que os pais parem de brigar, para que os pais parem de se concorrer entre si e olhem para ele. Entende? É uma estratégia invisível, mas que acontece, é sistêmico. É aquela linha de Wi-Fi invisível que conecta a casa inteira e que a gente não entende muito bem porquê, mas é inconsciente, é real e está acontecendo. O adolescente, ele não age só por aquilo que você fala, ele age por aquilo que ele percebe. Então, o que eu mais escuto é assim, mas Ive, a gente não briga na frente dele. Muito bem, você briga. Você olha feio para o seu marido, você suspira para sua mulher, você bufa. O seu filho percebe essa linguagem que chama de linguagem dentro da psicologia, de linguagem ulterior, que não é à vista, é a que acontece por trás. E o filho percebe. Então, assim, eu escuto com muita tristeza assim, ele tem 2 aninhos, ainda não sabe de nada. Aí me corta minha alma, assim, falar. Que horas que eu conto para essa pessoa que sabe? Ele sabe de tudo. Ele sabe. Tá percebendo tudo que tá acontecendo ali, gente. E é muito mais por percepção do que por fala, tá? Porque você imagina que um ser humano de 0 a 3 anos, ele não fala. Ele só escuta. Ele não fala. Ele percebe tudo. Ele sabe quem é a mãe, ele sabe quem é o pai, ele reconhece a voz. Ele sabe se tá bom, se tá ruim, ele sabe se tá triste, se tá feliz. Então, assim, pensa. Vou receber, então, a sua participação aqui para o nosso bate-papo. Vamos, então, para a primeira interação com a nossa audiência. Recebemos, então, uma interação anônima. Antes de mais nada, muito obrigada por ter encaminhado para a gente. Meu filho teve uma queda no rendimento escolar e os professores dizem que ele parece distraído e desmotivado. Não sei o que fazer. Vamos começar, então, com a Raquel. E aí, Raquel? Vamos lá. Primeira coisa que é assim, meu filho está desmotivado. Essa é a frase que a escola normalmente manda. Esses dias eu dei uma palestra numa escola, é a primeira coisa que eu acho que falha muito nas escolas, que é esse tríade, né? Escola, família e o aluno. É entender o que é desmotivado. Ele está desmotivado por quê? O que está acontecendo? São tantas camadas atrás dessa desmotivação. Então, assim, qual é a comunicação que eu estou tendo ali? O que significa essa desmotivação? É uma desmotivação porque o conteúdo está chato, literalmente? É uma desmotivação porque o professor não está tendo uma troca, né, com o aluno? Ele não está conseguindo perceber? Ou é uma desmotivação porque essa criança está tentando gritar alguma coisa de algo que está acontecendo dentro de casa e ele externaliza na escola. Porque a escola é o grande lugar de segurança da criança e do adolescente. A gente está falando, né? Do 0 aos 3 ele não fala, mas a criança e o adolescente não é verbal. O adolescente, ele chega com você no consultório, como eu até contei, né? São 3 anos ali atendendo um paciente, agora que ele despencou a contar alguma coisa, porque ele não é verbal. Então, assim, o que é essa desmotivação? Ele anda desmotivado. A primeira coisa é identificar
o que está acontecendo? Como é que está o ambiente em casa? Como que está o ambiente escolar dele? Quais são, o que ele tem apresentado? Porque assim, o Sol desmotivado, o que não está fazendo com que ele tenha inspiração suficiente para que ele possa se motivar? Porque motivação é uma coisa que vem de dentro, mas por algo que eu me inspiro do externo. Então assim, o que não está inspirando essa criança a ponto dele olhar, né, esse adolescente a ponto dele olhar, para fazer com que ele, mas eu não estou gostando, eu não quero. Quantas crianças e adolescentes você vê na sala de aula assim, ó? Tá assistindo a aula assim. Pode ser uma questão aí neurológica? Pode ser falta de vitamina, o número. Então, assim, a gente está falando, né, de uma geração que não está mais na rua, como, né, era a nossa geração antiga. Então, é uma geração que não está tomando sol. Então, a gente tem aí uma baixa de vitamina D muito grande, baixa de vitamina B12. E essas vitaminas automaticamente confundem muito com melancolia, com desmotivação. Na motivação. Interfere, assim, totalmente. Então, assim, são várias camadas entender, assim, o que é essa desmotivação. São vários pontos. Primeiro ponto que eu sempre vou falar dentro do consultório, tira tudo que é patológico. Então, descarta, né? Descarta ali, tudo que for patológico. Não tem nada, tá tudo bem. Vamos ver a casa? O que está acontecendo dentro do ambiente? Mulher, você tem, né? Você tá ali escutando teu filho? O que ele tem trazido para você? Eu tenho percebido ele ali, ele fica no quarto, capuz, tudo fechado, muitas horas na tela. Então, ele tem aquela dopamina artificial da tela e acaba não trazendo ela, né, para aquilo que é orgânico. Descartei. Não, em casa tá indo... Peraí, então vamos lá na escola, vamos ver o que está acontecendo. Será que ele está sofrendo alguma coisa? Será que é aquele bullying camuflado, né? Porque existe o bullying que é aquele que é bem exposto, que todo mundo tá vendo, e aquele camuflado, que é o baixinho, que ninguém tá sabendo, ninguém tá percebendo. É a brincadeirinha sutil, né? É aquela crítica em forma de elogio. Essa questão do rendimento escolar é um bom medidor para se entender o que pode estar acontecendo com o filho? Totalmente. Porque a criança é esperado que ela renda na escola. É esperado. Porque é um lugar de criatividade, de vazão da criatividade dela, de vazão... Você pensa que o adulto que não está trabalhando, não está tendo um bom desenvolvimento no trabalho, não está performando no trabalho, é um adulto que está com alguma questão. Uma criança que não está performando na escola é uma criança que está com alguma questão. Só que aí a gente tem que entender qual a razão disso, né? Porque, como a Raquel disse, são várias as razões. A dopamina é uma delas. Você pensa assim, que o mundo da criança na casa dela é dopaminérgico, porque ela fica na tela, ela fica no joguinho, ela chega na aula, vai ver aquele quadro preto na lousa. Gente, é de WO que vai perder. Se a escola não se equiparar, se a escola não estiver ali dentro do mesmo nível de expectativa do que está sendo acompanhado hoje, pensa, a criança na casa dela ela tem acesso ao tablet, chega lá, ela vai pegar aquele caderno na mão, ela vai fazer o quê? Então, assim, não tá compatível, as coisas não estão niveladas. Então, assim, são muitas questões. É justificativa? Não. Mas tem que ser levado em conta. Entende? Então, assim, se a criança não está apresentando um bom rendimento na escola, precisa ser visto. Os pais precisam olhar atentamente, a escola precisa também perceber, tudo tem que ser levado em conta. E que ordem que é essa baixa no rendimento, né? Às vezes tem outras coisas, mudou de cidade, um avô morreu, né? Então tem outras questões de regulação emocional que aí, ok, a gente vai lidar com as regulações emocionais e a gente vai tentar entender esse contexto. Mas o que tem vindo realmente numa maior demanda é as questões dopaminérgicas, a incompatibilidade do ensino com o que o próprio aluno tem em casa. As crianças têm tablet, as crianças têm celular. Todo celular é um smartphone, todo celular emite a luz. As crianças pegam, até as que os pais falam que eles não usam, os pais dão para a criança calar a boca, dá o celular para o pai poder fazer. Então, os pais entregam, as crianças ficam com a luz, com a tela azul na cara. Então, assim, tudo isso conta, né? E depois não tem como esperar que vai chegar ali na sala de aula, plena segunda-feira de manhã, bom dia, queridos, abre um livro na página tal. A motivação. Né? Não vai acontecer. Gostaria demais de agradecer sua participação, então, você que encaminhou para a gente esse questionamento, que expôs a sua história de forma anônima. E aí, então,
fica então a orientação das nossas doutoras. É importante, né, necessário que se exclua essas questões de nível patológico e aí então comece a entender de fato o que pode estar acontecendo nessa família e se é, de repente, essa alternativa de tudo aquilo que a gente tem acesso no contexto em casa e que na escola se torna um pouco não atraente mais. Muito obrigada, viu, por encaminhar para a gente sua dúvida e vamos de mais participação da nossa audiência. Na tela. Agora quem encaminha é a Vanessa Dias de São Luís do Maranhão. Seja muito bem-vinda, viu, Vanessa? Bom dia para você também. Quero apoiar melhor a saúde mental dos meus filhos, mas eu não sei como iniciar conversas sobre sentimentos e emoções. Por onde começar? E aí, doutora, como que a gente traz orientação para Vanessa? A primeira coisa, Vanessa, que legal saber que você está tão distante da gente, está aqui em São Paulo. Mas assim, a primeira coisa, Vanessa, é você entender que você também é emocional. É entender as suas próprias emoções, é lembrar da tua própria infância, é lembrar da tua própria adolescência e se colocar num papel de vulnerabilidade. Filho, eu também sinto assim, eu também já fiquei triste, eu também fico triste em algumas relações, eu também me frustro. Porque quando a gente se coloca nesse papel de vulnerabilidade com os nossos filhos, com as crianças que a gente cuida, a gente passa a dar vazão para que ele também coloque aí as emoções, os sentimentos dele, para que ele possa realmente estar falando ali, se colocar mesmo, sabe? Assim, a criança e o adolescente, quando ele vê que o outro, que o adulto é vulnerável para ele também se coloca nessa situação e aí sim ele consegue dar vazão para as próprias emoções e próprios sentimentos. Seja bem-vinda e bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de ligar aqui na Hits, segunda-feira é o dia que a gente deixa focadinho para falar sobre a nossa saúde mental e dessa vez estamos tendo um bate-papo para lá de interessante sobre a importância do equilíbrio emocional para os nossos adolescentes. É tão difícil, essa fase ela é linda, ela é maravilhosa, mas ela é bastante desafiadora. A gente sabe o que a gente viveu e a impressão que a gente tem é que hoje em dia as coisas estão um pouquinho mais complicadas, inclusive por conta aí de redes sociais, do acesso a esse mundão afora através de um único aparelho. Antigamente, acho que as nossas preocupações eram mais, não sei se fáceis, mas eram de outra forma, né? Era sair na rua, ficar até tarde. Hoje em dia, com um único aparelho, a gente tem acesso a inúmeras questões e inúmeros desafios. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta seja importante e relevante, nós estamos em transmissão ao vivo, então é só compartilhar o nosso link de transmissão e encaminhar para aquela pessoa que com certeza vai aproveitar da nossa conversa, do nosso bate-papo. Então, você consegue fazer isso através do nosso site, que é hittv.com.br, através do nosso aplicativo HitPlay. Também te convido a participar aqui do nosso bate-papo. É sim um bate-papo seguro, então você consegue encaminhar, caso você não queira ter a sua identidade revelada, é só você dizer que você não quer, né? Você quer participar de forma anônima, mas não deixe de encaminhar para a gente a sua participação, o seu relato, a sua dúvida, DDD 11 3337 5886. Também peço que você participe da nossa enquete, que está lá nos nossos stories, no nosso Instagram, aguardando por você. @consulta ao Doutor Hit TV, diretor João Capellini, coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela. Lembrando que esta enquete está em seus minutos finais. Então, o que mais fortalece a saúde mental de um adolescente, na sua opinião? Ter uma família que escuta, ter apoio emocional na escola, ter equilíbrio no uso das redes sociais ou ter acompanhamento profissional quando necessário. Às vezes eu tenho a sensação de que ficou faltando ali uma quinta alternativa com todas elas, não é verdade, doutora? Para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar a doutora Raquel Rodrigues, psicóloga e educadora parental, especialista em família. Muito obrigada pela sua presença. E a doutora Ive Camanducci, Camanducci ou Camanducci? Camanducci. Camanducci, psicóloga, mais uma vez agradeço demais a sua participação. Faltou aquela última alternativa, né? Com certeza. Contemplando todas elas. Todas as alternativas estão corretas. Exatamente. Só um spoiler aqui do finalzinho do nosso bate-papo. Acabamos com a enquete. Acabamos. Eu fui para o intervalo trazendo aqui a participação da Vanessa, né? Que foi bastante importante a participação dela e que passou, inclusive, por essa questão do uso das redes sociais, né? Do quanto muitas vezes os nossos
jovens, os nossos adolescentes estão imersos nesse mundo. E eu queria aproveitar, inclusive, esse gancho para a gente trazer essa questão aqui para o nosso bate-papo. Porque teve até, inclusive, foi um estudo recente publicado no Reino Unido que pontuou, gente, que as redes sociais são prejudiciais aos adolescentes, tão prejudiciais quanto o cigarro. E eu queria entender, por exemplo, porque, obviamente, né, é difícil a gente imaginar esses jovens desconectados do mundo, mas eu queria trazer aqui para o nosso bate-papo quais são os grandes desafios enfrentados. Olha, a primeira coisa da rede social, o primeiro perigo é o invisível. Por quê? Rede social, você não sabe quem está do outro lado, quantos anos tem. Você não tem como saber. Então, você pega ali um homem maduro, uma mulher madura, se diz ter 14, 13, 12, se diz ser amigo, colega, e essa pessoa não é, entende? Essa pessoa não é. Então, ela começa a desenvolver um linguajar, ela começa a desenvolver uma conversa com aquele jovem, com aquele adolescente e pode enviesar a coisa por um caminho muito prejudicial, muito danoso. Muito perigoso. Então, precisa sim de supervisão. Hoje, nós, pais, fazemos errado. Eu falo nós porque eu também fiz rede social para minha filha antes dos 16 anos. Olha que bacana esse depoimento. O Instagram, ele permite que você abra uma conta para o seu filho com 16 anos. E hoje em dia é impossível. A minha casa, por exemplo, nós moramos geograficamente separados. Eu moro no Brasil, 2 filhos meus moram nos Estados Unidos, o outro filho não mora no Brasil. Somos em 3 filhos, eu e meu esposo. Nós nos comunicamos através das redes sociais, a gente fala, a gente marca um ao outro. Então, na minha casa, dentro do meu contexto familiar, a rede social acontece. Então, assim, não tem como a gente dizer que não é real. Eu estou dando um exemplo muito real, muito prático do que acontece na minha casa, porque eu sei que é assim que acontece. As famílias, elas estão no meu consultório. Então, assim, eu sei, né? Então, não adianta a gente dizer que a gente faz aquilo que é a regra, que a gente faz o que é correto. A gente não faz só o que é correto, a gente faz aquilo que funciona para nossa casa. Exato. Desde que haja a responsabilidade total e completa de quem está direcionando aquele adolescente. A rede dela existe no celular dela e existe no meu celular. É espelhada, a conta dela está no meu telefone. Então, tudo que acontece na conta dela, acontece também no meu telefone. Eu vejo, eu acompanho, eu oriento, falo, olha, deixa fechado o perfil, deixa aberto o perfil, né? Entrou gente que não conhece, veja isso, veja aquilo. Então, nós precisamos dirigir os nossos filhos. O que falta hoje dos nossos filhos são a direção. Quando a gente ia com uma criança na rua, na época que a gente era adolescente, igual você falou, né? Da nossa adolescente, na minha época, né? Sempre essa fala, na minha época. A nossa mãe, o nosso pai, não deixava a gente atravessar a rua sem segurar. Exato. Eu lembro da minha mãe, da minha avó, elas não pegavam nem na minha mão, elas pegavam no meu pulso, porque falavam, não, porque senão a menina vai puxar, a menina vai puxar. Entende isso? Então, hoje a gente precisa olhar para esse celular com esse mesmo rigor. Peraí, deixa eu olhar assim, você está invadindo a minha privacidade, então você não vai ter. Ponto. Né? Ou é para eu ver e te dirigir, te filtrar, te blindar, te proteger, te resguardar, ou não está preparado para ter. Neste momento, nesta fase, é dessa forma, é assistido. É do meu jeito. Depois, você vai aprender comigo. Os filhos, eles precisam de um direcionamento para aprender com o pai. Então, a mãe, o pai vai estar direcionando. Nossa, essa pessoa tem uma conversa muito chula, muito baixa, um palavreado que não pertence à nossa casa. Exclui, bloqueia. Simples assim. Essa página que você está seguindo não faz sentido para você agora, filha. Não está dentro daquilo que você tem um escopo de interesse. Vamos filtrar? Porque senão o algoritmo vai ficar te mandando. Vamos filtrar. É aquela história. Se você pensar no construto que o adolescente, ele está voltado para o mundo externo, se você que é pai e é mãe não entrar com inteligência neste olhar, você vai ficar querendo controlar, você vai ficar querendo excluir, privar o seu filho e não é a melhor solução agora. Agora você precisa empoderar, você precisa encorajar, você precisa incentivar, você precisa fazer com que ele crie corpo e que ele avance. Mas tudo supervisionado. Se você tiver a maravilhosa escutativa que a Raquel trouxe, você vai ouvir o seu filho, você vai conseguir modelar a situação, direcionar, encaminhar de uma forma tranquila,
Sabe, seu filho vai se sentir amado e cuidado, porque o jovem, não é porque ele é jovem que ele não precisa se sentir amado, cuidado e protegido. Ele tem que se sentir assim, ele só não pode se sentir controlado, cerceado, proibido, enclausurado, castrado, tolhido, porque senão ele não está cumprindo a função do desenvolvimento humano dele, aí fica incoerente e causa inúmeras aflições. Depressão, ansiedade, vem. Então a gente precisa entender a demanda do nosso filho. A rede social é fato. Não ela volta atrás. Não, ela está e faz Não é vida. só Instagram. É Instagram, é TikTok, Sim, entendeu? tudo. É YouTube e vários outros que trazem outros tipos de situações. São jogos eletrônicos, são conversas nos jogos eletrônicos, chats de jogos eletrônicos. É super perigoso. Roblox, enfim, inúmeros pontos. Nós precisamos estar atentos. Não dá para abrir mão. Você pensa assim, ó, você começou, você quebrou o ovo, você mexeu a massa, você sovou. Não dá para você assar direto. Você tem que dar ali o tempo do crescimento. E não dá, desistir nessa Olha hora. Que bonito isso, gente. É uma analogia linda que eu falo para os pais. Se você desistir no meio do percurso do crescimento daquele seu pão que você está preparando e já, eu vou pôr assar que eu tô com pressa. Você vai ver o que dá. Um pão cru, encruado, duro. Não fica no potencial máximo dele, entende? Se você usa um bom fermento, se você faz a sova certa, as dobras todas, espera o tempo, deixa crescer mais meia hora, de novo dobra, deixa crescer, Exato. de novo dobra. Processo. Põe assar, você vai se deliciar com aquilo que você vai receber depois daquele pão maravilhoso. E você vai se orgulhar do seu feito, você vai falar, puxa, foi difícil? Foi. Quem faz pão aqui Sabe. Sabe. Tem que ter o tempo. 10 pra dobras, deixar espera, acontecer, gente. né? Então, assim, se a gente prepara o fermento, então, aí é uma outra conversa. Então, assim, Muito é cuidado, bacana. amor, zelo, né? Empenho. Leva tempo. Você tem que abrir mão de coisas tuas. Porque você para ali sua vida, vou dobrar o pão. Né? Vou parar minha vida, vou olhar meu filho. Exato. Vou parar minha vida e vou ali. Mas tem que parar a vida. Se eu parar, eu não sustento. Sustente com menos coisa. Né? Diminua a gama de coisas que você oferece. Oferece a você mesmo. A você, puro e simples, você. Que é isso que seu filho precisa. O bebê precisa de leite materno, ele não precisa de mais nada. É né? presença, né? Essa Né? escuta É ativa que a gente presença. estava falando. Sem dúvida. Vamos te receber aqui no nosso bate-papo, vamos de interação com a nossa audiência. Quem encaminha, então, a mensagem é a Rosângela, de Porto Alegre. Seja muito bem-vinda, viu, Rosângela? Meu filho tem 30 anos, trabalha normalmente, mas fora do trabalho passa a maior parte do tempo jogando videogame e conversando apenas com amigos pela internet. Desde a minha separação do pai dele, quando ele era criança, ficou mais fechado e também sofreu bullying na escola. Em casa, é um filho muito querido e carinhoso. Esse comportamento pode estar relacionado ao que ele viveu na infância. Quando é importante procurar ajuda profissional? Rosângela, muito obrigada. E aí, doutora Raquel? Assim, Tem vários pontos aqui nesse É até relato. doído ver, né, que é hoje um homem adulto, com 30 anos, mas ainda com comportamento lá na adolescência. Tá. Né, o comportamento de eu ainda tô ali, imaturo, trancado, dentro daquele meu ambiente seguro, porque o ambiente seguro dele tá ali, dentro, né, do quarto, do mundinho dele, da dopamina dele, do videogame. É o local de segurança que ele encontrou. Então, quando buscar ajuda? É aí onde eu falo para os pais. Aí usou a percepção, né, de você segurar o braço. Você não deixa teu filho atravessar uma rua sozinho. Por que é que a gente deixa as crianças entrarem na internet sozinhas? Por que é que a gente deixa isso acontecer? E aí você deixa o tempo passar, né? Então, quando buscar ajuda? Nos primeiros momentos, nós conhecemos os nossos filhos. Primeiros momentos, os primeiros sinais que eles forem apresentando de exclusão social, é hora de buscar uma ajuda. A criança, por si só, ela quer pertencer a algum grupo. Ela quer pertencer a alguma coisa. Se ela está se excluindo disso... Fora, né? Se ela quer, né? Eu não quero pertencer. Não, eu não quero, sou tímido, eu não gosto. Tem alguma coisa ali. Se ela tem apresentado, né, essa apatia em relacionamentos fora, né, relacionamentos pessoais, interpessoais, e ela está com uma dificuldade ali no relacionamento dela intrapessoal, é a hora de buscar uma ajuda profissional. Quando está gritando. Por quê? Porque, assim, hoje um homem com 30 anos que ainda se mantém nessa situação, com certeza, ele está ali por dentro, gritando por dores, por ajuda.
E de uma maneira assim, que tá ali, que tá uma camuflada. E talvez para ele, nesse momento, eu já tô tão acostumado com isso, já tá tão habituado esse meu mundinho que eu prefiro continuar aqui. Porque a hora que mexer, com certeza vai doer. Só que ele pode ainda dá tempo. Eu sempre falo que assim, ainda dá tempo. O melhor momento é o agora, Exato. né? Ai, tá com 30 anos, não tem problema. Ainda dá tempo, né? Ainda está aqui. Não espera vir, né, acontecer algo pior, né? Ou uma depressão entrar num local que não vai mais conseguir sair. E é importante olhar para essa questão do jogo, né? Porque, obviamente, é uma forma de você encontrar ali, que é a tal da dopamina, né? Uma resposta positiva, rápida, mas existe um vício. Existe, né? Ali. E assim, é onde ele encontrou uma segurança, onde ele encontrou ali, né? O buraco dele, o buraco existencial, o vazio existencial dele, ele encontrou no videogame. Ele encontrou naquele mundinho que ele ficou ali preso. Então, por isso a importância de relacionamentos externos e não só o relacionamento da rede social, daquilo que você não sabe quem que tá por trás. E existem caminhos, não é, doutora, para sair dessa situação? Total. A mãe é que está trazendo a pergunta, né? Mas, assim, toda vez que dentro da família um está adoecido, toda a família está adoecida. Todo o sistema está adoecido. Então, se essa mãe, se ela própria, se o filho dela não está conseguindo buscar ajuda, ou se ele ainda não buscou ajuda, que ela então busque. Que ela seja essa pessoa. Por ela própria, para que ela aprenda a se relacionar com ele na condição em que ele se apresenta. Perfeito. Então, dentro da terapia sistêmica, a gente fala, ainda que seja a outra pessoa, não a sintomática, mas que seja o outro componente do sistema que vá buscar ajuda, todo o sistema também tende a melhorar. Ai, que bacana isso. A sistêmica, ela anda junta. Você pensa que é uma rede que vai subindo agrupado. Um que se manifesta já é suficiente para interligar. Como se ele puxasse a mão ali. Exato. E desse a mão para sair do buraco. Sim, então eu encorajo sim as mães a... Mesmo que os filhos ainda não estejam... Que nem esse filho, ele é um homem, né? Ele está com 30 anos, ele é óbvio, está dando sinais, sintomas, apresentando sintomas vindos do passado, da separação dos pais. Claro, ele está gritando, ele já devia estar gritando lá. Lá ele já devia estar gritando, né? E é como eu falei, a sistêmica, ela traz pra gente um olhar muito claro de que quando uma pessoa apresenta o problema, não é somente isso que ela quer dizer, ela está querendo pedir socorro para que todo esse arranjo dos pais que não tivesse sido separado, que os pais parassem de brigar então para olhar para ela, para eles juntarem forças para virem salvá-la. Então existe todo um triângulo aí que acontece, alianças que são feitas, né? E a criança tenta fazer esse jogo, não venceu. Os pais separaram, então ele ficou como? Estacionado ali, no grito dele, né? E até agora não conseguiu sair disso. Então, existe sim possibilidade para ele. Se ele, então, buscar ajuda por si próprio, melhor ainda, porque aí vai agir diretamente nele e existem inúmeras situações que é possível ele conseguir por ele mesmo sair desse lugar onde ele está, de depressão, porque isso é depressão, né? O lugar que ele está é um lugar de depressão, então... Sim, existe. E, Rosângela, a hora é agora. A hora Muito obrigada por encaminhar pra gente o seu questionamento, a sua dúvida, e que agora que esse dia seja esse dia 1º de junho, seja o dia da virada de chave, de uma mudança aí na sua rota e na rota do seu filho e da sua família. Obrigada pela sua participação. E vamos juntos agora conferir o resultado da nossa enquete. A alternativa mais votada, a gente perguntou o que mais fortalece a saúde mental de um adolescente: ter uma família que escuta. Que foi exatamente a alternativa que eu acho que você jogou ali, como você induziu, o povo correu lá no Instagram. Muito bem induzido. Muito bem apostem na escuta dos seus filhos. É muito importante que a família inteira passe, que faça aí essa escuta ativa que a Raquel falou também desde o começo. Sem dúvida. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi um bate-papo pra lá de importante, de necessário, aqui nessa segunda-feira. Aproveito para deixar os contatos da doutora Ivi Camanduti, psicóloga. Deixa à sua disposição o Instagram e também o YouTube. E o WhatsApp, DDD 11 987937600. Passo também os contatos da Raquel Rodrigues.
psicóloga Raquel Rodrigues é o Instagram, e-mail rmr_raquel@hotmail.com, WhatsApp PDD 11 98770 8414. Doutoras, mais uma vez, muito obrigada. Convido vocês a voltarem, porque ainda ficaram tantas outras questões para a gente comentar, não é verdade? Um excelente início de tarde dessa segunda-feira para você. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã na nossa próxima consulta. Até mais.